Depois que vocês fizeram a ferramenta, que inclusive é uma ferramenta muito bacana, dá pra gente conseguir ter muita noção sobre como o nosso cliente pensa, o que a gente pode se adiantar para resolver alguns problemas, de que forma que esses clientes podem ser afetados por pequenas ações nossas. Eu sempre brinco o seguinte: se eu me coloco no lugar do cliente, eu começo a me preocupar com o papelzinho de balinha que está jogado no chão, com a falta de copo no bebedouro, com o gosto do café que a gente serve, se a nossa loja está bem apresentada ou não. Porque para nós a gente acaba se acostumando um pouquinho com o ambiente. E quando a gente se coloca no lugar do cliente, faz com que a gente comece a ver esse ambiente de uma forma diferente e comece a zelar dele também de uma forma diferente. Vou dar outro exemplo. Quando você chega numa loja que estão todos os funcionários de cara feia um com o outro, ou fofocando, ou falando mal do chefe, ou falando mal do cliente, de outro cliente, você, enquanto cliente, acha isso muito estranho. Mas você, enquanto funcionário, às vezes já está tão acostumado com aquele ambiente que para você não tem nada de errado acontecendo. Então, é muito bacana a gente sempre tentar apurar os nossos sentidos para funcionar também pela cabeça do nosso cliente. Afinal, é ele que nós vamos receber nesse ambiente. É ele que vai perceber como é que a gente está lidando, né? Ele que vai conseguir ver, por exemplo, se ali é um ambiente bacana, um ambiente agradável ou não. O que isso influencia, Aline, no meu processo de atendimento? Se o cara vai chegar lá, às vezes, para comprar uma fita isolante, será que isso tem a ver? Tem a ver, gente. Tem a ver porque o nosso perfil de cliente vai ficando cada dia mais exigente. E você pode pensar por você mesmo. Você deve ser ou não. Você é um cliente exigente? Se você for numa loja e ninguém te atender, ou se as pessoas estiverem falando mal do chefe, ou se elas estiverem reclamando do cliente anterior que saiu, ou tá todo mundo gritando, brigando, falando de qualquer coisa, menos te dando atenção, você vai voltar naquele ambiente depois? Muito provavelmente não. Se voltar, né, talvez é por conta de alguma questão, é o lugar que eu gosto muito, eu sempre vim aqui. Mas com a demanda que a gente está tendo hoje, com novos concorrentes, com lojas que estão cada vez mais se aprimorando, é muito difícil a gente voltar para um tipo de lugar desse. Se você está se tornando um cliente mais exigente, imagina as outras pessoas também. Tá todo mundo seguindo esse mesmo padrão. Nós estamos caminhando com agora a venda pela internet, né, os e-commerces, as lojas que conseguem, às vezes, preços muito menores porque vendem no atacado. Isso fez com que o nosso perfil de cliente mudasse. Então eu preciso sempre tentar entender isso. Quem que é o meu perfil de cliente? Quem são as pessoas que compram de mim? A gente tem 3 informações na nossa missão e na nossa visão. A gente atende clientes comerciais, né, de comércios, de lojas, que podem querer abastecer suas lojas. A gente atende clientes residenciais, que são construtores, os próprios donos de casa, né, os donos da construção que estão construindo. E a gente pode atender também indústrias. Ou seja, a gente tem um público amplo. E cada um desse público pode ter um tipo de necessidade específica. Pode ser que os construtores, para eles, o mais importante seja a agilidade e uma boa capacidade de negociação de preço. Para a pessoa que está construindo a casa dela, está realizando o sonho, ela quer saber todos os detalhes, ela quer saber do acabamento, ela quer ver várias opções. Por quê? Porque ela está construindo o sonho da vida dela. Para o pessoal de indústria, talvez eles vão pensar mais sobre logística de entrega, sobre cumprir prazos. Cada tipo de cliente ele vai se atentar para uma razão específica. E isso, quando a gente consegue sanar essas necessidades que são específicas às vezes desses públicos diferentes, a gente fala que a gente teve um bom atendimento. Não adianta somente eu achar que bom atendimento é eu ser educado. A educação, a simpatia fazem parte. São habilidades necessárias para que o seu cliente queira, no mínimo, continuar conversando com você.
Só que não dá pra gente basear todo o nosso atendimento somente nisso. Eu preciso entender que para essa pessoa ficar satisfeita e para eu ter uma excelência no atendimento, muito provavelmente eu vou precisar ir além somente dessa educação e propor soluções e conseguir ler o que de fato ele espera da nossa empresa. Por isso, peço que vocês sempre se atentem a essa questão dessa atividade que nós fizemos. Quando vocês fizeram, vocês conseguiram se colocar no lugar só de um tipo de público? Porque não é esse o nosso único público. A gente tem que entender que a nossa loja vai ser uma loja que vai lidar com diferentes necessidades, com diferentes procuras por soluções e que a gente tem que estar preparado para isso. E sempre tentar olhar para esse cliente a partir das necessidades e das demandas que eles trazem para nós. Por que eu estou falando isso? Para a gente falar da nossa necessidade de aprender com o cliente. Eu me coloco no lugar dele, eu começo a pensar e tentar entender como é que ele vê o meu ambiente, a minha empresa, porque daí eu vou conseguir me adiantar e propor soluções mais eficientes para ele. E vou estar gerando aprendizado. Tem uma palavra na nossa visão, que vocês já devem ter visto lá no treinamento de integração, que é excelência. Atendimento de excelência. Atendimento de excelência, gente, ele está muito mais relacionado com a sua capacidade de entender o seu cliente do que só de atender o seu cliente. Aline, mas o que é isso? Que diferença é essa? Existe diferença entre entender e atender? Nunca ouvi falar que eu tinha que entender meu cliente. Existe uma diferença muito grande entre você atender, que é simplesmente, oi, boa tarde, entra na loja, essa é a loja, olha como é que tá, procure o que você quer. E entender, que é, olá, boa tarde, meu nome é Aline, estou aqui à sua disposição. O que é que você precisa, o que é que eu posso, ajudar? E aí a pessoa te diz o que ela precisa e você tenta entender de que forma você pode propor uma solução para ela. Se a gente colocar a palavra excelência na nossa missão, nos nossos valores, a gente tem que sair do processo de atendentes para o processo de entendedores. Nós precisamos entender esse cliente, mais do que simplesmente recepcioná-lo. Recepcionar qualquer um de nós pode. Falar, olha, boa tarde, fique à vontade, entre na loja, olhe e pegue o que quiser. Isso é um atendimento. Muito diferente de um processo que envolve entendimento, que é quando, além de recepcionar esse cliente, eu vou acolhê-lo, vou me deixar à disposição dele, vou ouvi-lo e vou ouvi-lo baseado no quê? No foco de qual tipo de serviço ele está procurando ou qual tipo de produto. Se a gente conseguir basear o nosso processo em mais do que atender, entender, a gente vai estar cumprindo a nossa missão de ser uma empresa que faz um atendimento de excelência. E aí vocês devem estar perguntando assim, mas Aline, e o que isso tem a ver comigo, né? O que eu preciso de fato fazer? Primeiro, eu preciso ter muita consciência de que o cliente é uma pessoa diferente um do outro e ele é diferente de mim. Então, essa questão de como eu aprendo com o meu cliente, ela é fundamental. E, principalmente, criar um processo que a gente chama de escuta ativa. É a sensibilidade, a capacidade de cada vez mais ouvir o meu cliente, ouvi-lo com qualidade, para daí oferecer algum tipo de serviço ou oferecer algum produto. Quero que vocês pensem o seguinte. Nós temos 1000 itens na loja. A pessoa não sabe qual desses 1000 itens é o ideal para ela. É papel de quem? Do atendente entendedor. Ouvi-la, descobrir qual é essa necessidade, para daí, então, oferecer dentro desses 1000 produtos aquele que você acredita que vai ser o que vai solucionar da melhor maneira a necessidade daquele cliente. Isso, gente, é um atendimento de excelência. Um atendimento de excelência que a gente está falando somente dentro da loja. A gente ainda vai falar de outros tipos de questão, né? Que envolve aí o pós-venda.
Mas se a gente conseguir fazer isso, a gente está entregando para essas pessoas um material de qualidade e a solução para aquilo que ela tem, né? Para a dor que ela possui. Então, quando vocês pensaram aí no mapa de empatia do cliente nas dores, a gente tem que tentar entender muito bem quais que são as dores dos meus clientes, para eu ficar sensível a elas e saber qual tipo de solução eu vou entregar para aquela dor. A gente vai fazer agora uma atividadezinha pensando sobre esse processo de empatia, uma dinâmica, tá? E aí a gente volta a conversar daqui a pouco.